Vou começar a gravação, mas para a gente poder disponibilizar esse conteúdo depois nas redes do Minas, no YouTube, para quem não pôde assistir ao vivo e participar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Miriam, sou fundadora do Minas. O Minas existe desde 2018, muito com o objetivo de fortalecer mulheres e empreendedoras. E o Minas On existe desde 2025, muito com a intenção de trazer mulheres que são speakers, que são empreendedoras, que são referências nas suas áreas. E a gente convida, uma vez por mês, elas para vir aqui compartilhar o seu conteúdo. E de forma muito carinhosa e generosa, elas acabam preparando todo um material e de forma gratuita, né, e online, a gente consegue impactar mais mulheres a partir aí desses temas que a gente escolhe, que a gente entende que são relevantes aí para fortalecer as mulheres da nossa comunidade. Hoje a gente tem a participação da Natália e da Rebeca, que são duas contadoras especialistas aí em reforma tributária, que são empreendedoras, e a gente escolheu esse tema justamente para acabar um pouco com os monstros, né, e derrubar um pouco esses receios de que o ano vai ser muito difícil e que pelo fato da gente não saber tudo que está por trás aí da reforma tributária, a gente daqui a pouco fica melindrosa, né, e fica com receio de poder avançar e crescer no nosso negócio. O Minas On, então, como eu comentei, ele acontece uma vez por mês, então todos os meses a gente convida uma speaker para trazer algum conteúdo, então se tu está chegando aqui pela primeira vez, se é a primeira vez que tu participa, eu te convido a seguir acompanhando as redes do Minas e também seguir acompanhando as próximas convidadas e os próximos temas que a gente tem por aqui. A gente tem um grupo de WhatsApp, que eu vou colocar aqui no chat depois, caso vocês queiram entrar e caso vocês queiram fazer networking, divulgar os seus negócios e ficar por dentro dos próximos eventos também. E agora eu só vou aguardar as meninas entrarem aqui de novo, porque eu acredito que acabou a internet lá e elas acabaram caindo rapidinho. Oi, Lara, seja bem-vinda. Voltaram. Acho que caiu a internet rapidinho, né? Vamos dar tempo para o pessoal entrar um pouquinho, né? Maravilha. Não fugimos. Não fugimos. Gente, a ideia, então, é a gente começar agora, né? Então, fiquem à vontade para se apresentarem aqui no chat, colocarem da cidade onde vocês estão, e de onde descobriram o evento, que a gente vai adorar saber um pouquinho mais de vocês e de onde vocês estão participando. Em paralelo a isso, queria convidar a Nath e a Rebeca agora para começarem a compartilhamento do conteúdo. Agradeço mais uma vez esse aceite, né? E esse convite do Minas, com tanto carinho para estar aqui com a gente, para preparar esse conteúdo. O palco é todo de vocês, né? Fiquem super à vontade para interagir com as nossas convidadas aqui e para compartilhar a tela por aí. E eu estou aqui também, nos bastidores com vocês o tempo todo, para a gente ir co-criando e fazendo dessa noite um evento ainda mais incrível para quem está aqui com a gente. Tá bom? Fiquem à vontade. Nath e Rebeca, agora é com vocês. Certo, então vamos começar. Primeiro, a gente queria agradecer vocês, né, por estarem conosco aqui nessa noite, para a gente falar um pouquinho desse assunto que é tão polêmico, né, que é a tal da reforma tributária. Então, a gente vai se apresentar. Meu nome é Rebeca, eu tenho 31 anos, eu sou casada, mãe de um menino, trabalho com contabilidade há mais de 10 anos. Hoje eu sou sócia da RM Contabilidade, atuo na área fiscal e societária. Então, gurias, hoje a gente promete trazer esse assunto de forma leve para vocês, né? A gente sabe o quanto isso assusta, mas então, falando um pouco sobre mim, meu nome é Natália, trabalho já há mais de 10 anos também na área contábil. Não sou mãe ainda, sou mãe de pet só, tenho 3 gatinhos. Então, aqui hoje na contabilidade, sou responsável pelo escritório, Rangel Contabilidade, e atuo mais na parte do departamento pessoal e também ali no atendimento dos novos clientes, na parte de planejamento tributário. Cuido mais desse lado do atendimento. Então, aqui, a gente vai trazer um pouquinho da nossa história para vocês. Quem é a Natália e a Rebeca juntas, né? Eu e a Natália somos amigas há mais de 15 anos, então tivemos o ensino médio juntas, decidimos trilhar este caminho, né, que é a contabilidade, passamos pelo curso técnico, e após o curso, cada uma seguiu o seu caminho. Então, eu fui sócia de outros escritórios, a Nath, né, foi trabalhar com o pai dela,
mas sempre idealizando aquele sonho que um dia vamos trabalhar juntas, até que o dia começou, né, a chegar, vamos trocar figurinha e vamos trocar serviço, e decidimos, não, vamos começar a trabalhar juntas. Então, né? Estamos aqui hoje. E aí a ideia veio, né, porque para vocês saberem um pouco mais, assim, dos detalhes, a Rangel Contabilidade é um escritório que foi fundado pelo meu pai. Então, ele trabalha com isso, com o imposto de renda, mais precisamente, há mais de 30 anos. Então, eu comecei trabalhando com ele e os nossos pensamentos, meu e da Rebeca, eram muito parecidos, porque a gente queria muito ser aquela pessoa que é o braço direito da empreendedora, da empresária. Então, a gente via no nosso olhar algo muito parecido de querer transformar este meio contábil. E quando nós iniciamos, era um meio muito masculino, né? A gente via, assim, eram muitos contadores. Até nossas próprias referências de contador eram masculinos. A gente não tinha um cenário, não, mulheres contadoras, né? Chamando a atenção do público, e a gente batalhava muito nisso. Foi quando a gente conheceu as gurias, começamos a ir nos eventos de empreendedora, a buscar também o nosso espaço como empresária contábil. Isso. E o que a gente quer trazer aqui para vocês também é que nós também estamos deste lado de empreendedorismo, né? Nós também estamos trilhando, a gente também passa por todas as dores, as partes boas, mas também tem as partes difíceis. Então, a gente também passa por isso como todas vocês. Então, vendo esse lado nosso de querer ajudar as empresárias, de querer trazer mais um movimento feminino para este ramo, a gente uniu as nossas forças e hoje nós temos ainda duas frentes, que são dois escritórios, né? Sim. A Rangel Contabilidade e a RM Contabilidade Digital. Então, a gente já trabalha juntas e apoiando uma a outra, mas a gente ainda não fez uma fusão dos escritórios. Estamos em um trabalho, em um processo que logo sairá do papel, né? Nome, marca, mas isso é um sonho que a gente está trilhando assim a cada dia. E a cada dia temos tido, né, esse retorno, tem sido gratificante, né? Cada etapa que a gente está passando. Colhendo novos frutos. Novos frutos. Então, a gente veio trazer aqui para vocês o tema da reforma tributária, né? Quando a Mi nos convidou para falar sobre isso, eu pensei assim, meu Deus, como que nós vamos levar isso? Porque é um tema que assusta, né? Quem que vai querer ouvir sobre a reforma tributária? Mas a gente vai dar um jeito de tentar trazer para vocês de forma leve esse conteúdo. Claro que em alguns pontos pode ser que vocês achem um pouco difícil, um pouco complexo, mas não se preocupem que é uma longa jornada que a gente vai trilhar por aqui nesse caminho da reforma. Então, a gente resolveu dividir aqui, explicando um pouco sobre a reforma, explicando um pouco sobre o consumidor em si, né, nesse perfil da reforma tributária, como que o consumidor se vê diante disso, as empresas e o fechamento de como esse caminho vai percorrer ao longo dos anos. Então, inicialmente, a reforma surgiu com a ideia de simplificar, né? Porque hoje o Brasil é um dos países mais complexos em questão de burocracias de impostos. Então, a ideia é simplificar e padronizar, para trazer algo mais que se identifique com outros países que já atuam com impostos um pouco mais simplificados. Então, esse é o papel principal da reforma tributária, trazer mais transparência e mais facilidade no entendimento da legislação. Mas o que muda realmente, tá? A gente listou pontos que vão mudar e que a gente já está percebendo, que nem a questão ali da fiscalização por inteligência artificial. Né? Ao longo ali de dezembro, a gente pegou muitos casos de MEI que tinham sido notificados. Mas a Receita Federal está me cobrando impostos que eu não emiti nota fiscal. Uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não paga imposto somente sobre a nota fiscal. Então, hoje, se tu tem uma maquininha de cartão de crédito no teu CNPJ e tu está fazendo venda, está recebendo, automaticamente aquela operadora de cartão de crédito já informou para a Receita Federal toda a tua transação. Tu não emitiu nota, mas eles já sabem que tu faturou aquele valor.
Então, eles podem, sim, te autuar e fazer com que tu pague imposto sobre isso. E, principalmente, se tu excedeu o faturamento do MEI. Então, a gente pegou bastante casos sobre isso, né? A fiscalização por inteligência artificial, ela vai ser mais rigorosa. Então, tanto dos bancos ali, das operadoras de cartões de crédito, como a própria Receita, né? Ela está trabalhando muito em implantar inteligência artificial na apuração de imposto, para a gente ver se está emitindo uma guia do Simples Nacional com o anexo correto, se o cliente está emitindo a nota fiscal com o produto certo. Então, tudo isso vai estar mais fiscalizado. E referente ali os impostos, a ideia da reforma tributária é simplificar os impostos que a gente possui hoje, né? Que hoje a gente trabalha com 5 impostos, que é o ICMS, ISSQN, IPI, PIS e COFINS, é dividir esses impostos, né? A nível estadual e município e a nível federal. Então, complementando a parte ali da fiscalização que a Rebeca comentou, né? A gente sempre via questões assim, fui notificado, fui fiscalizado, mas a gente que está deste lado, a gente consegue perceber que com essa questão da inteligência artificial aumentou muito. Então, nós tivemos um caso recente de um MEI que foi notificado porque o limite é 81 mil no ano, né? Ele excedeu, o faturamento dele foi 81.280. Então, a gente pôde perceber o quanto essa inteligência está cada vez mais voltada para esse lado, né, de MEI, de fiscalização, do empreendedorismo. Então, quanto a isso, a gente já pôde perceber que está em prática, né? Até mesmo a questão ali das contas. Mas eu sou MEI e eu cuido certinho para não ultrapassar na minha conta PJ o limite ali de 81 mil. Mas também está gerando um valor ali no CPF. Então, até o cruzamento de dados entre as contas CPF e CNPJ, eles estão fazendo. Então, está tendo esse cruzamento de informação se tu é MEI. E ali outro ponto importante também, que veio junto com a reforma, é a questão das entregas que as empresas precisam fazer, né? Então, toda empresa precisa entregar declarações mensalmente, né? Sendo Simples Nacional, lucro presumido, claro que o MEI é um caso à parte que faz uma declaração anual. Mas as empresas Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que precisam entregar declarações mensalmente, antes a gente conseguia fazer, se a empresa fosse em contador, fosse em movimento, a gente conseguia fazer uma declaração no final do ano, apresentando todo o histórico do ano, e não tinha uma multa sobre isso. Porém, agora as multas intensificaram, porque eles querem que as empresas mandem as informações todos os meses, não deixem de entregar as informações. Então, agora temos multas também por entrega de declarações mensais que, se não forem feitas dentro do prazo, e também está estipulado nessa legislação da reforma as multas por erro na emissão de nota fiscal. Então, são pontos que antes a gente não precisava ter tanta atenção, que como empreendedores poderiam emitir uma nota, se tivesse algum erro, poderia cancelar, refazer, agora precisa ter um pouco mais de cuidado. Até essa semana mesmo, a gente teve um caso no cancelamento de nota fiscal. O cliente estava sem contabilidade, chegou para nós apavorado, que estava tentando cancelar uma nota fiscal com valor elevado, né, era mais de 100 mil, e o emissor nacional bloqueou. Não pode, tem que abrir um processo, vai entrar em análise o cancelamento da tua nota. Então, até isso, hoje tem que ter cuidado, porque você não vai mais conseguir cancelar a nota com tanta facilidade. Vai ter que comprovar o porquê que tu está cancelando essa nota fiscal. Porque antes as pessoas sempre buscam alguma forma de fraudar, né? Então, tinha muitas empresas que até faziam licitações, que às vezes trabalhavam nesse formato, emitiam uma nota fiscal, recebiam e depois acabavam cancelando a nota para não pagar os tributos. Então, por conta disso que está vindo essa fiscalização, essas multas por erro na emissão da nota. Outro ponto também que nós vamos visualizar com a reforma tributária é o imposto por fora. Um pouco mais para frente eu vou explicar melhor ali para vocês, mas hoje, quando a gente compra um produto ou um serviço, a gente vê o valor cheio, né? Então, eu vou ali no mercado, vou comprar um item e eu pago R$100 e não sei quanto que é de imposto, não sei quanto que eu estou pagando sobre o produto de fato, e com a reforma a gente vai ter mais transparência. Então, no momento que a gente for fazer alguma compra, a gente já vai conseguir visualizar quanto de imposto que a gente está pagando nisso. Então, a gente quis trazer esse panorama geral para vocês, porque muito se fala, né, da reforma tributária na questão dos impostos.
Mas não é somente dos impostos que engloba, é também essa questão de fiscalização, de declarações e de cobrança do imposto em si, né? Aqui é mais um gráfico, né, sobre o IVA dual, né, que seria os dois impostos, né, o CBS e o IBS. Então, ali, o CBS vai ser o nível federal, que é PIS, IPI e COFINS, IS, né, que vai ser um imposto seletivo para, né, aquelas atividades de... Imposto do o pecado, imposto do pecado, bebida. bebida, cigarro, mais voltada para esse nicho. E o IBS, ICMS e ISS, né, estadual e municipal. Então, agora trazendo a reforma num ponto de consumidor. Por quê? Nós todos, antes de sermos empresárias, nós também somos consumidoras, né? Então, a gente quis trazer esse ponto para vocês entenderem como que vai funcionar para nós, sem considerar a nossa parte empresarial. Então, esse ponto que nós vamos, que eu comentei ali anteriormente, sobre o imposto por fora, é esse cenário. Em uma prateleira de supermercado, hoje o item está ali com valor, é o mesmo que a gente paga no momento da compra. Com a reforma vai ser diferente, porque a gente vai conseguir visualizar esse imposto, e isso já acontece em outros países. Por exemplo, se vocês já viajaram para o Canadá, Estados Unidos, né, podem ter percebido que lá eles também trabalham nesse mesmo formato. Então, quando vocês compram um produto lá, vocês pegam o produto, no momento da compra tem outro valor. Aí aqui a gente trouxe uma imagem bem visual para vocês perceberem essa diferença que vamos ter. Então, aqui é um produto, uma compra feita no Canadá, a gente trouxe para vocês conseguirem visualizar. Lá o produto está aqui com o valor de 8,99 dólares canadenses. Esse é o valor que está na prateleira. E no momento da compra ali do cupom fiscal, foi pago 10,16, porque o produto teve o seu imposto adicionado. Lá a tributação é 13%. Aqui vai ser um pouquinho mais alta, né? Mas a ideia é a mesma. Então, por isso a questão de facilitar, que vai ficar no mesmo formato de outros países. Então, o que vai mudar na visão da empresa, tá? Na visão da empresa, para algumas atividades, o imposto pode ser mais elevado e para outras não. Então, vai ser muito importante você analisar os seus clientes, o seu fornecedor, se você vai conseguir recuperar o crédito ou não. Trabalhar bem o seu fluxo de caixa, né? Já projetando essas novas alíquotas e fazer aproveitar 2026 para fazer toda essa preparação, né? Tributária de créditos, né? Se você vai optar, né, por um regime que apura crédito ou não. Então, na visão da empresa, o mais importante é fazer toda essa análise. Então, ali voltando, a reforma tributária, principalmente para o Simples Nacional, vai parecer um pouquinho parecido com o lucro presumido, né? Que hoje a gente sabe que o lucro presumido pode recuperar o crédito, né? Para o Simples Nacional, a gente vai conseguir se enquadrar nesse modelo. Mas ele é voltado, mais vantajoso ali, se você vai vender para pessoas jurídicas. Se o teu consumidor final for pessoa física, não é viável que tu opte por este regime, né? Porque não vai poder aproveitar crédito, né? A pessoa física ele não aproveita o crédito, então não vai ser vantajoso para você. Então, se for pessoa jurídica, seu cliente final, de se pensar migrar, né, para o Simples Nacional IBS-CBS. Para que... Nath e Rebeca, só atrelado a isso, já que vocês estão falando de lucro, veio uma pergunta aqui, o que muda nessa distribuição de lucros? E aí, atrelado a isso que vocês estão falando, eu até queria perguntar se vocês podem dar um exemplo. Tipo, eu tenho uma agência que é a Plural, por exemplo. E aí, a Plural tem vários clientes, pessoa jurídica. Como que esse lucro, digamos assim, né, esse virem créditos para voltar? Se vocês puderem explicar um pouquinho mais na prática isso, acho que isso é importante para todo mundo entender, assim, e tentar colocar o seu negócio. O Simples Nacional, ele vai ter duas opções, tá? A primeira ali que a gente colocou aqui, sem aproveitar os créditos, como que eu posso falar para vocês? Nós não temos um percentual exato de quanto que vai ser ainda, né, após a implementação ali, de fato, da reforma. Estão cogitando 28%, tá?
uma alíquota base de 28%. Algumas atividades mais, algumas atividades um pouco menos. Mas, para vocês entenderem neste cenário, né, se tu tens cliente, pessoa jurídica, o teu cliente, ele vai querer que tu emita nota fiscal para ele e que tu seja nesse formato de que aproveita créditos. Por quê? Porque tu emitindo nota para ele, digamos que o valor seja R$1.000 e o imposto foi 280. Desses 280, ele vai poder aproveitar, ele te pagou R$1.000, mas ele vai poder pegar 280 do que ele te pagou e descontar dos impostos dele. Ah, entendi. Agora entendi mais na prática como que isso se torna vantajoso. Isso, até vocês vão ver, né, principalmente ali o pessoal do comércio, vai começar a receber questionários ali, formulários dos fornecedores. Você já optou por qual regime? Vai recolher crédito, não vai recolher crédito? Então, vai ter toda essa troca de informação entre clientes e fornecedores, porque vai ser mais vantajoso, né, o cliente comprar de um fornecedor que faça o aproveitamento de crédito e vice-versa. Isso, então, sempre que a pessoa for do regime que aproveita créditos, ele vai querer também um fornecedor que faça o aproveitamento de crédito, para poder fazer essa troca. E aí, quando for um cliente pessoa física, por exemplo, uma estética, eu vou fazer um serviço em uma estética, eu como pessoa física, não vou poder usar esse crédito para outra coisa, né? Então, vale mais a pena ser de um regime que não aproveita créditos e que o imposto vai ser um pouco menor, ao invés de 28, vai ter 25, por exemplo, né? Não temos percentual. Então, vai valer mais a pena para essa empresa não pagar o valor cheio do imposto, porque não vai fornecer crédito para o cliente. E até outra coisa que vai mudar nessa questão de recuperar crédito ou não, que hoje, né, até ano passado, no lucro presumido, que era o regime tributário que faz, de fato, o aproveitamento de crédito, eu fiz uma compra do meu fornecedor, automaticamente eu já tenho esse crédito de ICMS sobre a compra. Então, a partir do momento que eu vendi, na hora de apurar o meu imposto, eu já consigo deduzir este valor do ICMS. Na reforma tributária, não. Tá? Até a Receita Federal, ela criou a plataforma ali da apuração assistida. Então, dentro da reforma tributária, eu só vou conseguir aproveitar o meu crédito na minha venda se o meu fornecedor pagou o imposto dele. Se o meu fornecedor não pagou o imposto dele, eu não consigo aproveitar o crédito. Então, até isso vai. Então, isso implica, inclusive, ter fornecedores que estejam em dia com os impostos. Que estejam em dia. Mas como que as pessoas vão conseguir acessar essa visualização? Isso, vai criar uma plataforma, né, da tributação assistida. Bem detalhada. Bem detalhado. Então, né, comprei ali do meu fornecedor, eu sei que eu gerei um crédito, eu estou ali analisando a hora que ele vai pagar. Se ele não está pagando, eu vou lá e vou reclamar com o meu fornecedor, porque eu quero o meu crédito quando eu for pagar o meu imposto. Então, a gente brinca que vão ter vários fiscais da Receita, porque no momento que o meu fornecedor não pagou o imposto, eu não posso aproveitar, eu vou ligar para ele e vou dizer, olha, preciso que tu pague o teu imposto, né? Porque eu tenho que aproveitar o crédito. Bem complexo. Agora faz sentido um monte de fiscal da Receita. Alto vai se fiscalizar. Todos nós vamos virar fiscal no fim. Sim, todos nós vamos virar o fiscal do crédito. Mas aí eu vou aproveitar esse gancho e vou trazer o aspecto da Lara, por exemplo. A Lara é psicóloga, né, Lara? Tu emite nota para pessoa física, Lara? Oi, gurias, deixa eu abrir meu microfone, tudo bem? Oi, sim, eu fazia até o ano passado só Receita Saúde, né? Quando entrou ali aquela a obrigatoriedade do Receita Saúde, eu estava fazendo Receita Saúde. Esse ano, eu entendi, junto com o meu contador, a contadora, na verdade é uma menina, parabéns, gurias, a gente precisa de mais mulheres contadoras, que seria mais vantajoso para mim ter um CNPJ. Eu tinha um CNPJ só na parte de treinamento. Aí eu fiz um CNPJ que tem tanto a parte do atendimento de terapia, os grupos e treinamentos. E sim, eu emito nota mensal, não a cada atendimento, né? Eu tipo, um pacote. Então, aquela pessoa vai receber
a nota referente ao pacote do mês, e aí tem a data para emitir a nota, para fazer o recolhimento dos impostos, etc. Sim, eu pergunto mais no sentido de, tipo, a Lara não aproveitaria os créditos, digamos assim. Não, porque ela atende, né, o pessoa física. É, Mas a nota fiscal para ela já é interessante por conta do imposto de renda. Então, o psicólogo a gente consegue deduzir no imposto de renda. e na verdade eu estou aqui hoje porque eu já iniciei, estou encaminhando um projeto de expansão nesse ano de 2026, que é para atendimento de empresas, porque vocês sabem agora com esse negócio da NR1 e tal, muitas empresas estão contratando e estão buscando prestador de serviço de psicologia. Ai, o bebê, coisa mais querida. Então, no momento que eu vou atender uma outra empresa, eu vou estar sendo, né, de CNPJ para a CNPJ. Daí eu não sei. Enfim, eu vim aqui hoje para entender melhor também todo esse cenário. O que vai acontecer nesses casos, né? Às vezes a gente vai ter que avaliar, no teu caso, por exemplo, que tu vai ter os dois casos, né? Tu vai emitir para a pessoa física, que não vai querer aproveitar o crédito, e para a pessoa jurídica, que vai querer contratar uma psicóloga que dê o aproveitamento do crédito. Sim. Então, vai ter casos que a gente vai ter que avaliar a abertura de 2 CNPJs. Um que tu pague menos imposto e que não deu crédito para o teu cliente, e outro que tu paga um pouco mais, porém tu vai estar dentro do mercado. Porque se tu for oferecer um serviço para uma empresa e tu falar que tu não é do regime que fornece o crédito, ele vai poder optar por escolher outra pessoa para economizar. Então, nesses casos, por isso que a gente tem que olhar cada caso. Interessante ter um CNPJ para cada serviço. Isso, um CNPJ, né, que tu vai usar ali para atender o teu público pessoa física, e o outro para te poder ofertar o teu serviço para empresas. Meu Deus, a partir do momento, né? É abrir outra empresa com outro KNAI. Para a gente poder fazer essa jogada de impostos. Essa informação eu não sabia, Lara. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Meu Senhor, acho que vai me dar um arrepio. Mas é isso, gente. Se a gente mas pelo lado positivo, ok, né? Você vai ter dois CNPJs, mas vai estar dentro do mercado, porque vão precisar de um CNPJ, de uma psicóloga que faz o recolhimento. Sim, eu já abri esse CNPJ pensando nisso, né? Se eu for atender a empresa mais lá na frente e precisar, né? Antes eu tinha uma sócia, então o CNPJ, na verdade, era conjunto para treinamentos, não era específico de psicologia. Era mais desenvolvimento humano, RH, etc. Agora eu quero uma coisa mais psicologia mesmo. Então, achei que eu já estava garantida tendo um CNPJ que incluísse essas duas frentes, terapia e atendimento de empresa. Mas está no caminho, né? Já É está no importante caminho. a gente ouvir quem entende. Obrigada, meninas. De nada. Buenas, vamos indo. Tem mais uma pessoa aqui que comentou no chat. Tá, quer ver agora, Mia, ou a gente segue aqui depois? Pode ser, vamos seguir. Vamos. Então, vamos ver aqui. Outro ponto que a gente trouxe aqui é o split payment. Então, como que vai funcionar isso, tá? A gente trouxe para vocês perceberem a importância do caixa da empresa, porque isso vai mexer diretamente no capital de giro de vocês, né? No dinheiro que vocês vão ter no caixa da empresa de fato. Então, como que isso vai funcionar, tá? Isso é uma estrutura que a Receita Federal está implementando, eles estão investindo muito dinheiro nisso para que isso funcione 100% redondinho e o quanto antes. Então, como que vai funcionar? A gente trouxe um exemplo ali de um consumidor comprando um item de R$128. Então, como a gente citou, que a ideia é que o imposto fique em mais ou menos 28%. Então, considerando esse valor, a pessoa faz a compra do produto, né? A gente trouxe em valores assim, para que fique fácil a visualização de vocês, tá? Mas comprei um item, paguei R$128. Fiz o pagamento com cartão, com Pix, com meios de pagamentos digitais. Parte desse valor recebido, que hoje a gente recebe na nossa conta da empresa e depois, no mês seguinte, faz o pagamento do imposto, com esse novo formato, não. Ele vai diretamente para o governo no momento do pagamento. Vai diretamente a parte dos impostos para o governo e o restante
já descontados os impostos, vai para a nossa empresa. Então, o que isso nos mostra, né? A Receita Federal está tentando implementar esse formato para reduzir ao máximo a inadimplência dos impostos. Então, ok, vai ter essa divisão já no pagamento, no ato do pagamento. Mas nós, como empresa, precisamos estar atentos a isso, porque a gente vai ter um efeito direto no nosso caixa. Então, também é outro ponto que a gente precisa estar por dentro no momento de pensar na reforma tributária. Então, para quem trabalha com comércio, né, acaba sendo mais atingido, porque às vezes a gente utiliza ali o nosso capital de giro, né? Ou se a gente paga o imposto só no dia 20 do mês seguinte, às vezes a gente tem 50 dias para trabalhar com dinheiro, 40 dias, e é um bom prazo, dependendo da área da empresa. Porém, com esse formato, vai prejudicar bastante esse caixa e precisa ter um estudo por trás. Então, é um ponto que a gente também precisa de atenção. Então, o que a gente precisa entender, né? Qual que é a nossa realidade atual? Então, teu regime tributário, se te enquadra no MEI, se tu vai migrar para um Simples Nacional, um lucro presumido, vai aderir, né, o modelo da reforma tributária ou não, no Simples Nacional. Quanto que a gente paga de imposto hoje, né? Saber o quanto que paga de imposto, qual que é o meu lucro da empresa, né? Conseguir projetar ali uma margem de lucro bacana já pensando nesses 28%, né, que a gente vai estar perdendo do nosso capital de giro. E o principal, né, se a tua contabilidade hoje te assessora dessa forma, né? Ou você está ali cheio de dúvidas e, mas a minha contabilidade ainda não entrou em contato comigo, não estou sabendo nada sobre a reforma tributária. Então, tudo isso é importante para começar a trilhar esse caminho, né? Por mais que 2026 seja uma fase de teste, 2027 é logo ali. Então, a gente tem que estar com a nossa empresa já bem programada, bem planejada para o próximo ano. E o importante também, né? A gente fala assim, o tempo passa voando. É somente em 2027 que vai valer de fato. Mas para empresas do Simples Nacional que forem optar, eu vou ser do regime que aproveita créditos, que não aproveita créditos. Hoje a legislação traz que a gente vai precisar fazer essa escolha em setembro deste ano. Então, por isso que a gente precisa usar essa janela de tempo, né? Agora, de janeiro até agosto, para a gente fazer esse estudo, verificar se os nossos fornecedores estão em qual regime tributário, se os nossos clientes são clientes que vão pedir aproveitamento do crédito ou não. Então, isso a gente também vai perceber que os nossos fornecedores vão nos fazer essa pergunta também. A gente vai precisar saber responder a eles, porque isso vai impactar na decisão deles também. Então, como se planejar, né? Listar ali quais os meus fornecedores e cliente. Eu vendo mais para pessoa física, mais para pessoa jurídica, né? Realizar ali como meu regime tributário, porque que nem a gente tem agora até dia 30 de janeiro para definir se eu quero permanecer no MEI, se eu vou migrar para um Simples Nacional, um lucro presumido, e depois lá em setembro, se vamos optar pelo regime de IBS e CBS. Então, é sempre interessante no início do ano você fazer esse questionamento, né? Fazer uma análise da sua empresa, para não ter aquele susto depois, né? Uma notificação da Receita Federal, um desenquadramento. E até se não optar pelo regime ali em setembro de IBS e CBS, depois você só vai poder optar lá em setembro de 2027. Então, já perde ali um bom período que poderia estar, né, trabalhando já nessa modalidade por não ter feito essa análise antes. Então, a gente trouxe aqui para vocês também não se assustarem, né, que a gente também trouxe bastante informação. O que vai acontecer em cada período? Então, 2026 é um período de testes, né? Como a gente já citou. Então, neste ano, o que é importante? Fazer esse planejamento. E se você tem algum RP de emissão de notas, algum sistema, é importante verificar com o sistema de vocês se ele já está adequado para a reforma tributária. Nesse novo layout, porque a gente já pode fazer a emissão. Isso, até nessa questão ali da nota fiscal, a Receita Federal ela desenvolveu ali o emissor nacional, né? Que antes ele era voltado, atendia todos os MEIs do Brasil inteiro, e depois foi opcional por município, né? A ideia é que todo mundo, a ideia inicial dele era que tanto o MEI como o Simples Nacional e o lucro presumido utilizassem o emissor padrão da nota fiscal.
porém voltaram atrás e foi opcional para os municípios. Então, tem municípios que aderiram ao emissor nacional e municípios que não aderiram. Porém, aqueles municípios que não aderiram, eles têm que estar 100% dentro do layout imposto pela Receita Federal. Então, né, se você emite nota ali de serviço dentro do seu município, já viu aquela frasezinha, a partir do dia 26, 1º de janeiro de 2026, vai mudar o layout da nota fiscal, vai começar a tributar IBS, CBS. Até nas abas das notas fiscais mudou a quantidade de número do código, ali a inclusão do NBS, né, que agora a gente tem um código de serviço e um subcódigo de serviço, justamente para essa transparência fiscal. Isso. E aí depois, então, né, em 2027, que vai começar a valer de fato, então já vai ter alguns impostos que não vão existir mais, que eu fiz COFINS, vai ter um imposto novo. Depois de 2029, entre 2029 e 2032, vai começar a transição do ICMS e do ISS. Então, a gente vai ver que vai ser gradativo, né? Vai ter um período em que a gente vai começar a pagar menos ICMS e mais do imposto novo. Então, vai ser algo que a gente vai conseguir aprender bem com o tempo e se adaptar de forma mais fácil, mas a ideia é que em 2033 a gente já consiga finalizar a reforma. Está 100% dentro do novo regime, né? Isso, então a gente já vai estar apurando ali os novos impostos, em 2033 já vai estar tudo implementado. Então, dicas práticas para se separar, né? Revisar os preços e as margens, organizar os documentos, principalmente ali na questão da contabilidade, mandar a documentação correta para o contador, para a gente conseguir fazer, né, um balanço corretamente, principalmente agora com essa nova lei da distribuição de lucros, né? Ter que pagar o 10% sobre o lucro. Então, essa questão de documentação é muito importante você passar para a sua contabilidade, para a gente conseguir ver ali no balanço patrimonial o que de fato foi lucro da empresa ou não, os extratos para a gente conseguir fazer esse acompanhamento do que tu está retirando de lucro da tua empresa, justamente para prevenir aquele susto de ter que pagar os 10% sobre o lucro, né? Sempre planejar o fluxo de caixa com base nessas novas alíquotas, aprender mais sobre educação financeira e usar esse tempo que a gente tem de 2026 para se preparar para essa transição. Isso. E a Ami tinha comentado ali que tinha uma pergunta sobre a distribuição de lucros, né? Uma outra legislação que veio também agora no final de 2025, que foi a questão da isenção do imposto até 5 mil e também trazendo o imposto sobre o lucro, né? sobre o lucro. Então, por isso que a gente comenta que precisa ser o mais transparente possível na documentação enviada para o contador por conta disso. Então, a distribuição de lucros também, que antes não era tributada e agora passou a ser. Se você retira lucros de mais de 50 mil por mês, precisa pagar 10% sobre este valor do lucro. Então, tudo isso também, além de você estar se organizando financeiramente, contabilmente, para ajudar vocês numa tomada de decisão da reforma tributária, também vai auxiliar na parte da retirada de lucros. Então, seria mais ou menos isso que a gente quis trazer aqui para vocês, de uma forma bem breve. Que não assuste muito. Não queremos assustar muito vocês, mas que vocês tenham essa visão geral, para vocês entenderem mais ou menos o que está vindo pela frente, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui. Imagino que devem estar cheios de dúvidas, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar por elas, e aí depois, quem quiser abrir o microfone também falando. A Adriele perguntou: se eu apurar meu imposto em janeiro e ele pagar em fevereiro, eu tomo crédito em fevereiro desse valor? Na verdade, o que diz na reforma é que vai levar um mês a mais. Né? No caso, se apurou em janeiro, ela estaria aproveitando em março. É o que traz o texto. Mas até lá pode ser que mude, né? Ainda não está em vigor essa parte do aproveitamento. Mas a princípio vai ser isso. E deixando claro que ela só consegue aproveitar se o fornecedor dela pagar o imposto dele, né? Não aproveita crédito. Depois eles perguntam: o SLIPT assim para PF e PJ como comprador?
O split payment, sim, a princípio, sim, é para pessoa física e jurídica. No momento que você está comprando ali o produto, o que vai mandar é a forma de recebimento do estabelecimento que nós estamos comprando. E depois a Lara perguntou se as meninas vão ter acesso a essa apresentação com as informações que foram compartilhadas. Sim, sim, podemos enviar para você. Agora eu queria que o pessoal abrisse o microfone, quem quiser fazer uma pergunta direta, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser fazer um desabafo, fiquem super à vontade para isso também. Contar alguma situação da sua empresa. Eu queria fazer uma pergunta que não quero calar, que assim, eu não sei quem mais aqui também é a pessoa que trabalha com serviço, né? Eu não vendo um produto, eu vendo um serviço. Na faculdade a gente não aprende nada sobre isso, eu aprendi na marra, já são 10 anos de clínica, enfim. E agora eu estou num momento de expansão. A minha pergunta é, gurias, vocês atendem negócios pequenos, pessoas que estão ainda, né, na construção do negócio e tal, ou só quem vende produto e quem já tem um faturamento X, enfim? Não. Todos os públicos, em qualquer região, qualquer lugar do Brasil, estamos atendendo. E isso faça um pitch de vocês, pelo amor de Deus, porque... Eu vou fazer até um adicional, Lara, antes delas falarem, enquanto elas se preparam que elas vão falar, por um preço extremamente justo, às vezes até justo demais, por ser mulheres, né? E atendendo clientes de todos os tamanhos, assim, acho que é sempre importante falar isso, porque a contabilidade virou também um estigma, onde as pessoas às vezes têm medo do contador e têm ódio, porque ele só manda mensagem cobrando algo, não ajudando de fato, né? Então, acho que esse é um grande diferencial das gurias, estarem sempre atentas e realmente auxiliando aí os clientes de todos os lugares, independente do tamanho. Agora falem vocês aí, Nath e Rebeca. Só para contextualizar, gurias, eu moro em Porto Alegre há 3 anos, antes morava no Rio. Então, lá eu tinha uma contadora que estava sempre pertinho e a relação era maravilhosa. Desde que eu estou aqui, eu uso hoje uma plataforma, na verdade. Então, assim, não vou nem dizer o nome aqui para não fazer propaganda. Forma grande. E aí, assim, o acesso é muito complicado, sempre eu só falo com chatbot, é difícil falar com alguém, as minhas dúvidas não são respondidas, né, rápido, e isso causa, sim, para mim, alguns problemas. Eu gostaria de lidar com gente, até porque eu lido com gente. Então, essa pergunta. Não, até um ponto que tu tocaste, a nossa cultura empresarial é o atendimento humanizado. Que nem hoje a gente tem uma carteira de clientes grande, considerável grande, mas a gente sempre prioriza aquele atendimento humanizado. Então, ainda não optamos pelo chatbot, a gente tem uma pessoa, né, 100% disponível para o atendimento ao WhatsApp, direcionamento de tarefas. Então, a gente prioriza que o cliente, quando entra em contato conosco, ele se sinta, né, acolhido, né? Porque ele está vindo com um problema e a gente tem que trazer a solução. Sim. E a gente está aqui para isso, mas a gente atende todos os tamanhos. A gente até gosta, né, de quando tem a abertura de empresas, porque a gente vive o sonho junto com os nossos clientes. Então, independente se é prestação de serviço, se é comércio, se fica aqui, nosso escritório hoje é localizado em Gravataí, né? Mas a gente atende todo o Brasil, independente do município, a gente está atendendo também. E a gente tem um preço especial, né, por atender mulheres, porque a gente sabe o quanto esse ramo é mais do setor masculino. Agora tem mudado bastante, né? Mas a gente se sente muito à vontade de atender mulheres e a gente percebe que a recíproca é a mesma. Então, elas também se sentem mais à vontade conosco. Então, nos últimos meses, o nosso número de clientes, mulheres, até cresceu, assim, porque elas vêm e relatam isso. Nossa, mas eu me sinto muito bem de conversar com vocês, porque a gente também tem uma empresa, né? A nossa empresa também não é grande, então a gente está crescendo, a gente está traçando o mesmo caminho que vocês, estamos buscando isso. Oi, meninas, boa noite. Oi, boa noite. Sobre a questão da tributação da distribuição de lucros, ela se aplica inclusive para o Simples Nacional? Sim. E ela passa a valer já nesse ano? Isso, a partir de janeiro. Já está valendo.
E tem alguma condição das retiradas serem mensais, semestrais ou anual? Em que momento que é computado a minha retirada e o valor que eu tenho que pagar sobre ela? A legislação traz que se tu fizer distribuição mensal acima de 50 mil, tu já paga o imposto, ou se no total do ano somar 600 mil. Então, em algum mês que tu não tenha feito uma distribuição, naquele mês em específico, tu não vai pagar o imposto sobre. Mas no mês seguinte, se tu fizer uma retirada que ficar acima dos 50 mil, vai ter o pagamento do imposto. Se em todos os meses tu ficou sem fazer a retirada, mas fiz uma retirada no final do ano acima de 600 mil, também paga o imposto sobre. Então, por isso que na parte contábil é importante ter todos os lançamentos, né? Porque às vezes acaba que, eu paguei uma conta e transferi para minha conta pessoal e depois fiz o pagamento. Isso vai contar como retirada de lucros. Então, é importante que todas as contas da empresa estejam pagas com a conta empresarial para fugir dessa parte de uma tributação de distribuição de lucros que não foi um lucro de fato, por exemplo, né? Certo, entendi. Muito obrigada. De nada. Alguém mais, gente, tem alguma dúvida? Quer abrir o microfone? Quer fazer alguma pergunta? Acho que é a Aruana? Acho que está com o microfone mutado. Não quer fazer, eu acho. Mas, buenas, gente, eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente queria trazer hoje, né, esse overview geral sobre esse tema tão importante e necessário para a gente conversar, para a gente discutir. Queria que Nath e Rebeca trouxessem um pouquinho aí, agora, antes da gente encerrar, né, quem ficar interessada, como que pode entrar em contato com vocês, como pode conhecer mais o trabalho de vocês. Acho que é importante vocês também usarem esse espaço para trazer um pouco mais como que vocês podem ajudar e, consequentemente, a gente poder impactar ainda mais mulheres e ajudar esses negócios. Um pouquinho antes da gente começar, que a gente estava falando que as pessoas estão muito com medo desse ano, pelo fato de ser um ano muito incerto, de ser tanta coisa envolvida, né? Então, o quanto é importante a gente se rodear de outras mulheres que estão fazendo acontecer, independente do medo, independente do incerto, e como é importante a gente crescer juntas e se potencializar. Com certeza. E a gente trouxe aqui para vocês, até para quem está participando aqui dessa live, uma surpresa. E a gente tem um convite bônus para vocês aqui nas nossas redes sociais. Mas quem está participando aqui também pode entrar em contato conosco, pode ser através do Instagram, para agendar uma consultoria gratuita para a gente conversar sobre o teu negócio. A gente vai poder dar uma ideia, né, dar umas dicas sobre como que o teu negócio vai seguir com a reforma tributária, se vai ter um impacto direto, se não vai, porque aqui nesse momento a gente trouxe uma visão geral, mas como a Lara perguntou para nós, né, ela é da área da saúde, a área da saúde vai ter uma redução nos impostos, os impostos vão aumentar, mas a área da saúde vai ter uma redução. Então, tudo isso a gente pode conversar diretamente com vocês para tirar uma dúvida específica do teu negócio. Até poder analisar ali como está a movimentação da tua empresa, né? Quanto tu está pagando de imposto hoje, qual que é o teu faturamento. Então, a gente abriu esse espaço, né, para quem quiser estar entrando em contato conosco, a gente está fazendo essa consultoria gratuita, poder estar alinhando isso com vocês. E é isso, a gente não quer que vocês fiquem assustadas, nem tanto com a reforma, nem tanto com os comentários também que trazem sobre esse ano, né? E muita gente vem com um comentário negativo sobre 2026, mas 2026, para nós, inclusive, tem sido um ano que já começou com muita correria, com muitos clientes novos. Nós somos muito gratas por isso, então a gente quer trazer isso para vocês também, e que não é por conta de reforma ou por conta de qualquer evento atípico que vai acontecer esse ano que vai impactar no negócio de vocês. O importante é que vocês sigam acreditando e executando o trabalho, que vai dar tudo certo. Maravilha. Gurias, qualquer um dos dois instas, eu falo com vocês. Eu achei a Natália aqui. Isso, pode me chamar. Contabilidade também esse Insta também o da empresa, que aparece ali no bio da Natália, Contábil Rangel. Esse mesmo. Tá, vou seguir esse também, então. Gurias, muito obrigada, valeu bastante. Nós que agradecemos. Obrigada, Miriam, parabéns sempre por esse menino lindo aí, porque é o teu trabalho, que é incrível.
Eu sou fã. Imagina, a gente que fica feliz de estiver aqui de novo em mais um evento. Agradecer mais uma vez a Nath e a Rebeca por esse conteúdo incrível compartilhado e também por abrir esse espaço para potencializar outras mulheres de forma mais personalizada e direta. Acho que é fundamental a gente se ajudar, né? E todo mundo cresce juntos. E reforço que a Nath trouxe ali do quanto o ano difícil é a gente que vai abraçar ou não, né? Então, acho que, apesar de todos os desafios, também tem muita oportunidade que a gente pode aproveitar a nosso favor e a gente assumir essa postura e fazer aí o nosso ano um grande ano, como ele pode e deve ser. Quem quiser, né, essa apresentação, peço que mande uma mensagem ali no perfil do Insta do Minas, que a gente vai pedir essa apresentação para a Nath e para a Rebeca, e a gente envia para todas que solicitarem e enviarem. Fiquem à vontade para compartilhar algum story e colocar ali no Minas também. E antes da gente encerrar, só vou pedir para a gente tirar uma fotinho, quem puder abrir a câmera, né, mais para a gente poder registrar esse momento e, consequentemente, a gente conseguir... se puder parar a apresentação, Nath, aí a gente consegue ver vocês grandonas. Deixa eu colocar aqui, para a gente conseguir ver vocês maiores. Vamos ver se eu consigo. A Chloe está super localizando, então rola uns gritos no meio do caminho, mas a gente vai se ajustando. Vou tirar uma fotinha aqui, então, só para a gente registrar. E agradeço, né, mais uma vez aí a participação de todas, por estarem aqui com a gente, por estarem contribuindo e a gente apoiando mais negócios femininos também. Tá bom? Uma boa noite. Agradece por ter convidado. Obrigada, gente. Obrigada por terem assistido, pela participação. E podem contar com a gente. Um beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.